Terra Brasilis News, estamos de volta com mais um vídeo, hoje domingo, dia 4 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, vamos bater um papo, temos boas notícias para dar, evidentemente, por quê? Finalmente, o nosso presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e toda a reverência tem que ser dada, né? Finalmente deixou o hospital, já está em sua casa lá em Brasília, depois de 21 dias internado por conta de uma cirurgia seríssima. Muita gente duvidou, mas foi muito séria e de difícil recuperação. Mesmo lutando contra aí a sua deficiência física e principalmente contra o desejo da esquerda brasileira, né, que desejava o pior para ele, o capitão se levantou mais uma vez e está pronto para continuar sua luta pelo Brasil. Pode parecer pouco, em nível de soluções para o Brasil, claro, mas é muito nesse tabuleiro de xadrez onde ele é o melhor jogador, o melhor player. E nós, os observadores, atentos às suas jogadas, claro. E vai ser muito importante a sua volta para casa, porque nessa segunda-feira, que promete ser muito importante para todos os conservadores, principalmente por conta da visita ao Brasil do coordenador de sanções do Departamento de Estado americano, Jair Bolsonaro poderá acompanhar de perto as conversas entre ele, o coordenador americano, e seu filho Flávio Bolsonaro, e transmitir a ele as verdades ainda não contadas ao governo americano. Essa é também, sem dúvida alguma, uma estratégia para combater o ímpeto da esquerda brasileira em querer usar o megalomaníaco show de ontem lá no Rio de Janeiro para esconder esta visita americana, que tem muito peso e forte pressão contra aquele ministro e ao próprio governo do Brasil. Para quem não acredita, basta olhar as manchetes de jornais de hoje, desse domingo, e ver como estão querendo provar por A e mais B que o Brasil é a terra da felicidade, né? E de uma economia estável que propõe mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana para assistir um show, né? Fazem questão de escrever que a imprensa internacional está comentando esse recorde de público. Claro que eu não vou entrar aqui nessa conversa de 2 milhões de pessoas, pois quando nós pegamos a imagem, por exemplo, do 7 de setembro de 2021, lá em Copacabana, onde a imprensa disse que havia cerca de 100 mil pessoas, aquelas imagens mostram que eram muito mais pessoas em 2021 que as imagens de ontem em Copacabana, que tinha sim mais de 1 milhão de pessoas. Como em setembro de 2021 havia cerca de 2 milhões de bolsonaristas, evidentemente. O que a nossa imprensa não compartilha nas principais manchetes são imagens de Lady Gaga, né, valorizando as cores da nossa bandeira e a camisa da seleção brasileira em verde e amarelo. Vejam essas imagens. Ela fez questão de, no show, tirar essa foto demonstrando respeito à bandeira brasileira em verde e amarelo. Fez questão de postar a camisa da seleção brasileira, aliás, só a camiseta, né? Não tinha mais nada ali pelo que eu acho, mas fez questão de mostrar. E que, possivelmente, não tenham dúvidas, que alguém do governinho ali do Eduardo Paes ou do próprio governo do Inácio não tenha tentado convencê-la de usar um vermelho, nem no show e nem na sacada do hotel. Ou vocês acham que não tentaram? A Rede Plim Plim, será que não mandou alguma camiseta colorida em vermelho lá para... Né? Porque essa era a intenção da esquerda, usar este show de Copacabana politicamente, temos certeza disso. Tá vendo? Trouxemos aí sucesso para o Brasil, recorde público, uma arrecadação recorde para o Rio de Janeiro. Claro que é isso que a esquerda vai fazer. É isso que a imprensa vai dizer amanhã, depois,
recorde de arrecadação, entrou dinheiro para todo lado, restaurantes, hotéis, todo mundo ganhando dinheiro, turismo. Para quê? Para esconder tudo de ruim que está acontecendo por aqui. Porque o que podemos afirmar de verdade é que essa imagem ontem em Copacabana é histórica. Não por conta do resultado econômico do Brasil, não por conta da excelência do governo brasileiro, mas por conta de uma cantora que é famosa no mundo inteiro, simples assim. Ela é famosa no mundo inteiro, faz sucesso, então a população vai. É por isso que ela está sendo notícia internacional. Por quê? Certamente, infelizmente eu tenho que dizer, que muito provavelmente 90% dos que lá estavam ontem à noite é de uma população com um QI abaixo de 60. Lamentavelmente. Uma população que valoriza muito mais aí 2 horas de espetáculo do que o resto do seu futuro. Mas é claro que o show de ontem virou notícia internacional, né? Porque para esse governo é necessário que ninguém mais saiba o que acontece aqui dentro. O que o mundo não sabe ao certo é como a nossa imprensa usa imagens como esta para abafar tudo que não agrada aos esquerdistas. E essas imagens da Lady Gaga com a camiseta da seleção amarela e ela colocando a mão na bandeira brasileira durante o show não agradou a esquerda, irritou a esquerda. Tem sites de esquerda comentando o assunto, onde o pessoal escreve a matéria ou faz os vídeos, né? E posta nesses canais de esquerda, e os comentários dizem que, faltou aí, que nem um que eu li, faltou sensibilidade para alguém dar uma camiseta da seleção vermelha para ela vestir. Eu li esse tipo de comentário, então a esquerda não gostou, né? E claro, o que a imprensa quer mesmo é esconder o fato que, por exemplo, a visita de David Gamble Jr., né, estará amanhã aqui no Brasil, e que essa visita pode provocar muitas reações adversas para o atual governo. Bem como disse aí o muito bom jornalista Silvio Navarro, que falou o seguinte: se o STF não fosse sócio desse governo, o roubo aos aposentados do INSS já teria levado dezenas à cadeia, e o presidente já estaria sofrendo processo de impeachment. Claro, nunca se viu um absurdo desse. Uma coisa é corrupção, usar dinheiro público para gastanças, como eles fazem em viagens absurdas, da mulher do Inácio, por exemplo, né? Outra coisa é tirar o pouco que o aposentado ganha para enfiarem no bolso e comprarem carros de luxo e viagens astronômicas. Então, é isto que a imprensa não quer que o mundo saiba. Até porque o mais importante aqui para a esquerda foi o golpe de estilingue lá no final do excelente governo de Jair Messias Bolsonaro. É triste. Nós temos que fazer repetitivamente comentários como estes, até porque eles mesmos não nos ajudam a trazer notícias boas, né? Todas as notícias boas são provenientes atitudes da oposição brasileira, que somos nós conservadores, ou do próprio mito, quando faz alguma manifestação, algum discurso, e até mesmo quando deixa um hospital nas condições que ele deixou. Foi recepcionado na saída do hospital, muitos fotógrafos, não havia muitas pessoas, muitos conservadores, até porque ninguém esperava que o Jair Bolsonaro deixasse hoje o hospital. Todo mundo esperava que ele ainda ficaria mais essa semana, por exemplo. Mas não, saiu hoje, havia muitos repórteres que inclusive davam sinal de positivo para o presidente, mostrando que tem muita gente da imprensa também que apoia o nosso ainda presidente e não concorda com esse governo que aí está. E é isto que possivelmente o David Gamble Jr. vai analisar também, estando aqui no Brasil, principalmente lá em Brasília. Ele não somente vai observar os desmandos daquele ministro, as arbitrariedades daquele ministro e seus cúmplices, as arbitrariedades do próprio Supremo, as tentativas frequentes de se estabelecer um projeto de censura no Brasil,
como também vai observar a posição da imprensa. E vai chegar à conclusão que a imprensa brasileira age da mesma forma como agia a imprensa contra Donald Trump lá nos Estados Unidos. E como está agindo agora. Porque a imprensa nos Estados Unidos continua batendo em Trump, dizendo que vai destruir o mundo, que a economia vai derrubar os Estados Unidos, né? E até entrando um pouco nesse assunto, eu queria dizer que nós estamos aí diante de uma nova realidade mundial que o sistema não quer enxergar, a esquerda mundial não quer enxergar, né? E não quer aceitar também, claro. Porque em menos de 100 dias de governo, ou, quer dizer, já passou de 100 dias, né? Mas em menos de 100 dias, Donald Trump já tinha dado sinais de que iria começar uma nova regra mundial. E eu estou aqui substituindo aquela palavrinha ordem pela palavrinha regra, para que a plataforma do YouTube não coloque aquela tarja abaixo do vídeo, né? Tentando defender o que Donald Trump está tentando destruir. É assim que muitos líderes mundiais e analistas estão enxergando os primeiros meses de governo de Donald Trump. Em poucas semanas, ele redefiniu alianças globais, voltou-se contra parceiros estratégicos, atacou regras internacionais e atingiu em cheio a economia global, ao dar início a uma batalha comercial. Esta pode ser considerada uma virada na história mundial, semelhante ao que aconteceu após o fim da Segunda Guerra, né? E que foi em 1945, ou a queda do Muro de Berlim em 1989. Todos os analistas concordam que as políticas anunciadas por Donald Trump são tão impactantes no mundo que já alteraram a forma irreversível da chamada regra mundial vigente, né? A ideia de que uma regra mais globalizada e liberal, na qual as regras e o direito internacional importam, parece que já foi por água abaixo, foi para o brejo. Não tem nada de ordem global, né? Não tem nada de regra mundial. Isso tudo já foi desmantelado. Porém, o fundamento nessa nova regra mundial, imposta por Donald Trump, é atingir o coração da China, e está conseguindo. Tanto é que o porta-voz chinês anunciou ontem, em Washington, aliás, porta-voz não, desculpe, um embaixador chinês anunciou ontem em Washington que a China está disposta a sentar e conversar com Donald Trump. É claro que está, porque a China já está passando por uma situação difícil. Milhares de empregos foram perdidos, fábricas já foram fechadas, principalmente depois que a Amazon anunciou que não iria mais trazer nada do que fosse da China para os Estados Unidos, e de que a Apple transferiu a fabricação dos seus iPhones para a Índia e o restante será fabricado nos Estados Unidos. A China sentiu o golpe. E se na era da Guerra Fria analistas diziam que o mundo era bipolar, com duas grandes superpotências, né, que se rivalizavam entre si, que era na época Estados Unidos e União Soviética, no começo dos anos 90, com o colapso da União Soviética, o mundo passou a ser unipolar, com os Estados Unidos como a única superpotência. Mas depois, nesse novo milênio, a China teve uma rápida ascensão no cenário internacional por conta de suas produções, né, recordes, às custas da escravização do seu próprio povo, que trabalhava há cerca de 5 anos atrás. O povo chinês trabalhava para ganhar 50 cents, ou seja, $0,5 a hora. Isso era um trabalho escravo. Mas depois disso o mundo voltou a uma situação bipolar, que passou a ser o quê? Estados Unidos versus China. Só que essa relação do mundo ocidental com a China sempre teve algumas divergências. Por um lado, todos os países do planeta passaram a depender muito dos bens produzidos lá pelos chineses, né? Porque a China passou a ser vital para o comércio internacional. Só que, por outro lado, sempre existiu o temor de que a China não compartilha valores fundamentais do Ocidente, como democracia e liberdades individuais. Todo mundo sabe disso.
Além disso, a China também desconfia do Ocidente, a quem acusa de usar esses valores ocidentais, que para os chineses não são valores universais, apenas para barrar sua ascensão econômica. Mas o certo, meus amigos, é que essa relação do Ocidente com a China está sendo mudada radicalmente com o combate comercial declarado por Trump. E isso, obviamente, afeta o mundo todo, porque a esquerda mundial, eu vou citar aqui Brasil, Cuba, né, Venezuela, Irã, não digo nem tanto a Rússia, né, porque a Rússia faz comércio com o mundo todo também, né, e também tem muito a exportar, mas ideologicamente China e Rússia não se combinam. Então esses países que combinam com as ideologias da China, que nem eu falei, Brasil, Venezuela, Cuba, Irã, esses países estão sentindo o baque. Sabem perfeitamente que vai ser necessário criar um bloco que se una com a China para tentar evitar novamente a superdependência dos Estados Unidos. Eles não querem se tornar dependentes dos americanos, não mais. O sonho deles era destruir os Estados Unidos e levar ao auge a China. Só que a China nunca teve o apoio ideológico da Rússia e precisaria disso para derrotar os Estados Unidos, né? Como eu já disse em vídeos anteriores, a Rússia também é comunista. Tem um ditador que é seu líder, que é o Vladimir Putin, mas a Rússia não compartilha de ideologias da esquerda, né? E isso evidentemente faz com que os pensamentos ideológicos nunca irão se unir. E é nesse sentido que esse embate comercial, Donald Trump deixou a Rússia de fora. Porque ele tem uma visão estratégica que é dividir para ganhar. Então, ele está dividindo Rússia da China para ganhar. Ele vai ter a Rússia muito mais neutra ao embate Estados Unidos e China, né? Agora, se o Vladimir Putin tivesse aí sofrido essas tarifas elevadas por parte dos Estados Unidos, obviamente a Rússia se uniria à China nessa briga. Então, isto tudo interfere no mundo da esquerda. E o Brasil, que tem a China como o primeiro parceiro comercial e os Estados Unidos como o segundo parceiro, fica naquelas chamadas sinuca de bico. Será que eu devo jogar todas as minhas apostas na China? Ou devo dar um passo atrás e maneirar porque os Estados Unidos vêm forte? E vai vir, meus amigos. É questão de tempo. Trump quer fazer os Estados Unidos voltar a produzir como nunca, fazer suas indústrias trabalhar como nunca, e isso por si só vai baratear os produtos dentro dos Estados Unidos. E claro, vai gerar empregos, inflação vai cair, bolsas vão subir, o dólar automaticamente cai. A esquerda não pensa nisso. Se as bolsas americanas valorizam, né, e as taxas de juros se mantenham estável, a tendência é que o dólar passe a ter um valor muito mais abaixo do que está no mundo todo. Ou seja, tudo é questão de tempo e tudo serve para chamar atenção. E o Brasil, como é um país que trabalha com 1,5 neurônio e não tem uma visão mais ampla, ele acredita que com essas jogadas, né, publicitárias de show de Lady Gaga, show de Madonna, isso possa servir para influenciar o mundo. Lê do engano, não influencia nem a eles mesmos. Porque uma coisa é certa, essa turma do PT não gosta de rock, não gosta de música pop. Eles gostam de samba, de tchan, de forró, que também é legal, né? Eu não gosto de samba, nunca gostei de forró. Mas tem umas músicas que são agradáveis, são gostosas e é da cultura brasileira. Então até aí nada de errado. Quem gosta é um bom sujeito e não é doente do pé. Mas certamente a esquerda brasileira não gosta da música Yankee. E já trouxe Madonna e Lady Gaga para cá, né? Vamos ficar atentos porque essa semana promete, espero que prometem muito, e nós estaremos aqui para comentar todos esses assuntos.
Ok, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, mais uma vez eu peço, deixe o like, se inscreva no canal, chame os amigos para me acompanhar e ajudem, colaborem com Terra Brasilis News para que a gente continue firme e forte nesta luta pelos nossos valores patrióticos, ok? Desejo a vocês um excelente final de domingo, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.